Torcedor do Flamengo, vitória do Mengão na estreia do Campeonato Brasileiro. Não foi um jogo fácil, mesmo o Flamengo jogando com um homem a mais. Teve que suar a camisa para virar o jogo contra o Atlético Goianiense. O Flamengo abriu o placar, o Atlético empatou. O Flamengo teve que lutar ali de todas as formas para virar o jogo. No finalzinho, o Pedro marcou de pênalti. Jogo com polêmicas também da arbitragem. Vamos dar uma olhada aqui no pós-jogo. O pessoal da ESPN Brasil analisando, falando dessa partida, dessa vitória do Flamengo que estreia com o pé direito, 3 pontos no Brasileirão. Deixar os créditos do vídeo à ESPN Brasil. Vou estar deixando o link do canal oficial aqui na descrição, como créditos ao vídeo. Deixa aquele like para fortalecer o trabalho. Se não é inscrito, se inscreva. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Ô Pedro, por acaso, eu vou fazer para você a mesma pergunta que eu fiz para a Lili agora há pouco lá na Neoquímica Arena. Por acaso, não que isso seja assim corriqueiro aqui no futebol brasileiro, mas assim, eventualmente, algum tipo de reclamação, de polêmica de arbitragem aí no Serra Dourada, ou foi tudo normal, como normalmente acontece aqui no Brasil? Tudo bem, Bruno? Um grande abraço para você, um abraço para o Mauro, beijo para a Mari, também para a Renata, todo mundo que está com a gente nesse Sport Center. Estamos aqui nessa saideira já nos últimos instantes aqui, porque estamos no gramado, somos os últimos aqui no gramado do Serra Dourada. O pessoal está olhando aqui meio de rabo de olho para a gente, mas teve muita reclamação, bastante reclamação aqui no Serra Dourada. Vamos até pegar o nome do árbitro, que é um árbitro novato, do senhor André Luiz Policarpo Bento, porque logo aos 13 minutos nessa vitória do Flamengo, ele expulsou o técnico Jair Ventura por uma reclamação. O quarto árbitro falou com ele e ele acabou expulso, o Jair Ventura. O Tite foi lá, falou com o quarto árbitro sobre o que tinha acontecido. As torcidas já ficaram polvorosas aqui e o jogo seguiu, mas seguiu de maneira muito fervilhante. Expulsões do Atlético Goianiense, pênaltis para os dois lados, o pênalti decisivo para o Flamengo no finalzinho. Então todo mundo reclamou de quase tudo. Claro que o Flamengo, com a vitória no bolso, aí ficou um pouco mais tranquilo e o Atlético Goianiense reclamou bastante. O Jair Ventura, a gente acompanhou ali na sala de coletivas, ele usou um pouco da ironia, mediu um pouco as palavras, deu parabéns várias vezes ao árbitro, disse que em outras oportunidades no campeonato aqui, ele de fato já apitou um jogo do Atlético Goianiense e foi o protagonista. Lamentou demais, o Jair Ventura garantiu que não ofendeu a arbitragem em momento algum. Ele falou que de fato xingou, mas aleatoriamente o lance, que ele pedia a questão do pulgar, mas não xingou, não ofendeu a arbitragem. Foi esse o posicionamento do Jair Ventura, mas as duas torcidas muito invocadas aqui com o árbitro da partida. Isso porque houve penalidades, como eu disse. O Atlético Goianiense até reclamou, inclusive, de um gol que seria o da virada, né? O Flamengo saiu na frente, um golaço de falta do De La Cruz. Aí depois o Atlético Goianiense empatou de cabeça com o Luiz Fernando. Já tinha perdido um jogador, justamente no lance da falta, no primeiro tempo, o zagueiro Alex. E aí, no segundo tempo, o Atlético Goianiense teve um pênalti, teve esse lance da virada, que seria a virada de 2-1, mas aí foi marcado um impedimento do Emiliano Martínez numa cabeçada que ele deu para trás e seria o gol da virada num chute do Baralhas. Aí reclamou bastante o Jair Ventura também sobre isso, disse que não viu impedimento, ficou ali embaixo no vestiário acompanhando, já que tinha sido expulso, não conseguiu enxergar o impedimento, não entendeu porque o impedimento não passou aqui no telão do Serra Dourada, então reclamou bastante. Mas fato é que o Léo Pereira cometeu um pênalti até infantil, né? A gente pode observar aqui em cima do Luiz Felipe. Isso o Tite disse que observou todos os lances no vestiário e considerou que o árbitro acertou em todos os lances, foi correto em todos os lances, é sempre bom ressaltar isso. E de fato o Léo Pereira cometeu esse pênalti. O Shailon teve a oportunidade de colocar o Atlético Goianiense numa virada que seria espetacular, né? Com 1 a menos. Carimbou a trave e aí depois ficou aquele clima ainda mais tenso. No finalzinho, aí sim, a disputa entre Maguinho e Luiz Henrique na grande... Luiz Henrique,
Bruno Henrique na grande área, aí houve essa disputa bem grande ali, o estádio prendeu a respiração nesse momento, Bruno, estou me alongando porque de fato foi um jogo muito empolgante nesse sentido. O estádio prendeu a respiração, pessoas fazendo gesto de roubo aqui pelo lado do Atlético Goianiense, vários torcedores, enfim, pessoas na tribuna por ali, até que o árbitro foi chamado ao VAR e assinalou a penalidade que deu a vitória ao Flamengo. Então foi uma grande insatisfação geral com a arbitragem. Como eu disse, o Tite falou que observou os lances no vestiário, os vídeos, disse que foi tudo correto. Segundo ele falou com o quarto árbitro depois da expulsão do Jair Ventura para ter um pouco mais de calma, porque para ter um pouco mais de coerência, que às vezes o treinador fica um pouco bravo, mas foi informado para o Tite que a arbitragem tinha sido ofendida e o Tite falou que o Jair poderia falar sobre isso, que aí não é mais da seara dele. Então foi esse o pacote da estreia de ambos no Campeonato Brasileiro, Atlético Goianiense e também Flamengo. É esse grande pacotão. O Flamengo sai feliz com os 3 pontos e o Atlético Goianiense furiosíssimo, não só ter perdido, mas ter jogadores expulsos, técnico expulso e também sofrido essa derrota no finalzinho com esse gol de pênalti sofrido. Então foi um clima bem quente aqui no Serra Dourada. E só para arrematar, Bruno, depois dessa extensa fala que eu tive aqui, de fato, para um jogo tão emocionante, bateu demais no peito, o Tite foi para a torcida, bateu no peito, chacoalhou no final. Foi uma vitória para ele, muito emocionante. E aí você nem citou ainda, teve aquele lance que alguns rubro-negros reclamam de uma falta em cima do Ayrton Lucas, né? Que poderia ter sido uma expulsão também, enfim. Perfeito. Né? Diante de tanta... É que você citou os lances principais, as maiores reclamações foram essas, mas aconteceram outras também. Mas obrigado, viu, Pedro? Bom retorno aí para você. Até mais. Maravilha, eu esqueci porque realmente, Bruno, até tinha anotado alguns lances aqui, mas é que foram tantos, a partida tão recheada que acho que a Renata vai ganhar hora extra aí para ter que trabalhar tanto, falar tanto de arbitragem só dessa partida aqui, porque é impressionante o que aconteceu aqui no Serra Dourada. E vale o último detalhe, Tite deu uma reclamada braba sobre o gramado aqui do Serra Dourada e de fato está num estado lastimável. A gente está aqui do ladinho, observa, tem uns buracos. É uma coisa bem triste mesmo, bem pior que Maracanã. E a gente lá no Rio sabe que o Maracanã atravessa fases bem ruins e muita areia. Cada levantada de bola, cada carrinho, muita areia aqui no Serra Dourada. Então, isso prejudicou bastante as duas equipes. Essa é uma outra discussão também. Obrigado, viu, Pedro? Antes da gente comentar os lances, Renata, vamos ouvir o Tite? Mauro? Sim. Vamos lá. Vamos, Mari. Vamos. A gente ouve o Tite porque são muitas coisas que envolvem, claro, o treinador do Flamengo, para a gente ver aí as reclamações e a Renata, o Djalminha e o pessoal todo aqui comentar para a gente. Vamos lá. Talvez tenha me faltado um complemento, eu não tenha tido discernimento. Talvez algumas pessoas compreenderam, talvez outras não fizeram questão de compreender, coloco. Todos os campeonatos nós brigamos, nos dedicamos, nos esforçamos, vamos dormir, vamos fazer, vamos trabalhar dentro das leis, para conquistar tudo. E eu sei, e eu como torcedor também gostaria que meu clube conquistasse tudo. Agora, eu não sou mentiroso. É muito difícil fazer essa conquista. Se é para fazer média com o torcedor, com aquele que entenda e que não saiba do meu respeito, eu não vou fazer isso. Eu vou falar a verdade, é muito difícil ganhar todas. Nós vamos lutar? Claro que vamos. Em alguns momentos, quando o Bruno colocou, quando tu tem um jogo com 3 dias antecedentes, as perguntas estavam me falando agora dentro do próprio campeonato. Então, calma, discernimento, um pouquinho de coerência, um pouquinho de sensatez, sabe? E de eu colocar de que os objetivos do clube estão acima dos meus individuais. Estou há não 40 anos na bola, mas 30 anos como técnico, cara, eu sei da minha escala de hierarquia abaixo. O que é melhor para o clube nós vamos fazer. Só que também às vezes depende da gente interpretar o que foi dito. Lutar por tudo. Ganhar todos os campeonatos. Vou terminar. Fui campeão do mundo perdendo o Campeonato Brasileiro. Fui campeão da Libertadores perdendo o Campeonato Paulista. Então daqui a pouco eu tenho também uma história atrás de mim que mostra. E eu queria ganhar tudo. Eu queria ganhar o Paulista. Eu quero, torcedor, com o meu carinho, eu quero. Nós vamos fazer tudo? Sim.
Mas, para fechar, se vocês mostrarem uma equipe que jogou e ganhou todo o ano, tudo que ela disputou, eu acho que o Cruzeiro do Vanderlei, mas não sei se ele ganhou, se teve outras competições que eu não gostava. Pronto, então é isso que eu falo, eu trabalho com a verdade, não com, sabe, eu não gosto de dar bala juquinha, eu não gosto de fazer média, eu não gosto de ficar abafando uma coisa, não é meu modelo, não é a minha forma, não, cara, nós vamos trabalhar para isso, a maior satisfação nossa é ver o torcedor feliz. Eu estou falando do Atlético, hoje o torcedor flamenguista que ele vai para casa e fica feliz com a sua família, pô, isso é legal para nós, então isso, só que também, talvez, alguns entendam, talvez outros não façam muita questão de entender. Tite, boa noite. Rafael Bessa, TV Serra Dourada, SBT. Quando o jogo acaba, você vai ali na torcida e vibra bastante. Você movimenta muito ali com o torcedor. Essa foi uma demonstração de o jogo foi acirrado e também que o adversário limpou. Sim. E pelo carinho e respeito ao torcedor ao qual me falei anteriormente. Sim. Mais perguntas? Mauro? Alguém mais? Então, as duas últimas aqui. Tite, Kleber, boa noite. Independentemente das questões que são pertinentes, por causa da qualidade do gramado, o próprio adversário do outro lado, mas o torcedor que ficou maravilhado com um ápice da equipe durante o Campeonato Carioca, em que o Flamengo foi nitidamente superior ao adversário, colocando uma grande intensidade nas partidas, é nítido que o Flamengo retrocedeu um passo nesses últimos jogos. Talvez isso que preocupe o torcedor para essa sequência, que é uma sequência preocupante agora com essas 3 competições, né? A que se deve, no seu entendimento, e no do Kleber, essa queda, talvez, ou dosagem da equipe, né, pensando nessas 3 competições? Silêncio, por favor. Dá para responder? A gente colocar nos últimos jogos, né? Vamos trazer para os últimos jogos. Nova Iguaçu, que foi o segundo jogo da decisão. Fez um primeiro tempo extraordinário. Segundo tempo a gente teve um pouco de dificuldade. Nova Iguaçu também uma grande equipe, não à toa chegou à final. O jogo passado, um jogo de Libertadores, que nem todos os adversários, né? E, por exemplo, o Atlético Mineiro teve um jogo de título, em seguida jogou o jogo de Libertadores, também teve um jogo difícil. O Fluminense também teve um jogo difícil. O Grêmio, que foi campeão, também teve um jogo difícil. Então, dentro desse aspecto, a gente também tem que analisar que há um adversário, que há uma forma de jogar, que muitas vezes o adversário que a gente observa vem com muitas mudanças, especificamente em campeonato de Libertadores, para que venham nos enfrentar em casa e dificulta muito. Mesmo assim, a gente no primeiro tempo podia ter aberto uma vantagem maior, no segundo tempo não. E hoje eu falei do adversário. O Atlético Goianiense vem de 15 vitórias, é um campeão estadual, jogando dentro da sua casa, um time muito compactado, muito bem defensivamente, trabalha muito bem a bola aérea, a bola ofensiva aérea do Atlético é muito boa, o trabalho de bola longa não era um time que usou de sair, em outros jogos ele usou, hoje com a gente era a bola quebrada, colocando 3 atacantes e um meia por trás, então tem uma dificuldade, foi um jogo que acho que a gente menos criou, então num jogo duro como foi hoje, a gente vai encontrar jogos duros, a gente foi duro e conseguiu a vitória, né? Então não vai ser sempre que a gente vai jogar e vai acabar com o adversário e vai ser infinitamente superior ao adversário. Algumas vezes vão ter dificuldade. Inclusive com opções de 2 pivôs, de 2 externos, da jogada de conclusão, do Arrascaeta vindo por trás, de um volante fazendo uma saída. São as variações que às vezes o jogo se impõe. Tite Edson Júnior da Rádio. Aí, então, o Tite e também o Kleber Xavier. Djalminha, já vou passar na sequência para a Renata, para a gente falar de todos os lances. Mas a avaliação, então, dessa vitória por 2-1, né, apertada, algumas críticas. E o Tite, novamente, falando sobre aquela questão de priorizar, né, Mauro, as competições, e explicando que não quer dar bala juquinha para ninguém. Juquinha, não. Está apenas sendo realista, Djalma. Ouvindo Djalma. Djalma, acho que não sei se está... Mutado, será?
Tá multado aí, Tá Djalma? mutado ou não, Djalma? Tá ouvindo, mas... Ele falou que Ele tá não ouvindo. tá ouvindo a gente também? Não, ele está ouvindo a gente. A gente que não... Você fechou aí o seu microfone? Não. Tá. Eu não sei se o seu microfone aí que tá fechado, Djalma. Mas Então, antes do Djalma falar, e até antes que ele volte, Djalma, até parece que ele está nos ouvindo, até para ele saber a opinião dele também. É só uma coincidência. O Flamengo não toma gols com o Tite. Tomou um gol no campeonato com o Sub-20. O gol que o Nova Iguaçu fez não era o time do Tite. Isso. Aí agora tomou 2 gols com o adversário tendo 1 a menos. Foi assim contra o Milionários. Verdade. E foi hoje. Curioso, né? Isso é um time que tem tanto equilíbrio, tanta consistência. 1 a menos. 1 a menos é que tomou gol. Enfim. Ainda tomou outro que depois, né? O Jair Ventura até reclamou, mas aquele lance ajustado ali de impedimento, né? Que foi revisto. Ia tomar 2 porque o Shailon perdeu um pênalti também, O né? Shailon perdeu um pênalti, é Ia verdade. ser 2 a 1 naquele momento. Pênalti bobo do Léo Pereira. Do Léo, Teve o gol anulado por impedimento, né? Sim, pois é. Vamos ver os lances, então, da arbitragem? Vamos lá, Renata, porque acho que, bom, não vou falar que foi o mais confuso, porque todos foram bem confusos, né? Mas vamos ver, então. Primeiro, com 13 minutos, tem a expulsão do Jair Ventura, o técnico do Atlético Goianiense, e até o Tite depois reclama dessa expulsão, Renata. Eu vou começar falando, Tite, bem-vindo ao Brasileirão de volta, porque... nos jogos da seleção brasileira, normalmente era arbitragem FIFA, era outro estilo de arbitragem. E aqui no Brasileirão, Tite, você vai ver que a arbitragem é bem diferente daquela que você está acostumado. O Tite reclama da expulsão do Jair. Ele pede para ter mais calma. Eu olhei aqui, não saiu ainda a súmula do jogo. Porque quando sai a súmula, a gente consegue ver o que o árbitro relatou. Se realmente o Jair Ventura falou alguma coisa mais grave para ser expulso ou não. Não é de hoje, a gente já tem isso, que a comissão pede para os árbitros serem enérgicos com os treinadores. Então, aquela reclamação mais assentosa, tal, é para colocar para fora. Porém... Mas ele não deu nem amarelo, né? Não deu amarelo. E assim, Bruno, é interessante porque no livro de regras, você tem um motivo que o árbitro vai advertir a comissão técnica, o treinador, advertir verbalmente, os motivos que ele vai advertir com cartão amarelo e os motivos que vai expulsar. Para ele ter expulsado, o Jair Ventura tem que ter falado alguma coisa muito absurda. A reclamação tem que ser algo... porque você não vê, pelo menos aí, gestual. Com 13 minutos, é uma reclamação porque ele cobra um cartão amarelo. Cartão amarelo. Num lance que até poderia, de repente, dar o cartão amarelo mesmo. Sim. E não vê, você não vê pelas imagens... Ele foi expulso pelo quarto árbitro, né? Você não vê uma... Porque ele fala pro quarto árbitro. E o quarto árbitro chama o árbitro. Exatamente. Então, assim, a gente tem que saber o que ele falou. Tem que ter sido algo muito absurdo para ele ser expulso. A súmula ainda não saiu para a gente falar. Só que é isso que a gente fala. Árbitro, eu falo que a arbitragem é um dom. A arbitragem é muito mais do que você apitar um jogo com um livro de regras embaixo do braço e orientações. Você tem que ter leitura, entendimento, entender o futebol, entender o jogo, como o Djalma falou, para você conseguir controlar uma partida e sem cartões excessivos. Porque a gente aqui fica questionando, Jair, a expulsão. Sim. Porque a gente não entendeu. Pra gente não ficar claro. Então, esse é um ponto. Se é uma expulsão que não é claro para todo mundo, o árbitro vai ser questionado. Renata, posso... Eu vou pedir desculpa, mas eu vou colocar uma pimentinha aí, né, para você. Porque aí fica a palavra do árbitro contra a palavra do Jean. Do Jair, né? Porque o Jair fala, eu não falei nada, eu xinguei pra lá, entendeu? O árbitro achou que foi pra ele. É meio... Nós já vimos... E aí não estou dizendo do árbitro, mas estou falando, nós já vimos situações, você já viu situações que foi relatada uma coisa, aconteceu uma coisa no campo e foi relatado outra na súmula. Né? São essas situações que eu estou só querendo dizer, porque a arbitragem ela vai ser muito pressionada e muito questionada. Pode existir isso, até porque pela demora. Se ele xingou, é rápido. Ó, me xingou, falou tais palavras, pronto, acabou. Você não tem
uma dificuldade de fazer a súmula, pelo menos é o que eu penso, não sei o que você pode falar. Você tem um tempo para entregar a súmula depois do jogo, né? Isso está no regulamento da competição. E nesse jogo aconteceu muita coisa. E nesse jogo aconteceu muita coisa. Você tem expulsões, você tem VAR, você tem muita coisa para realmente ali relatar. Mas o relato é simples. Expulsei o treinador, tal, por proferir as seguintes palavras. Entendi. Entendeu? Então, a gente tem que, nesse caso, esperar. Porque a gente também nem tem a câmera, né, do outro lado para fazer a leitura ou para interpretar o que o Jair possa ter falado ali. Porque até, né, Djalma, assistindo e vendo pela televisão, a gente não vê o que ele fala para o quarto árbitro. A gente vê a reclamação ali para o árbitro, que aparentemente é uma reclamação normal de dar ou não um cartão amarelo. Não é isso, Djalma? Na verdade, o Jair ali, ele está reclamando veementemente para que deu amarelo, né? Se não me engano, era no Pulgar a jogada. Ele queria que desse o amarelo, né? Não deu para ver realmente o que falou, mas assim, o que mais me impressiona é assim, o Tite, tudo bem, falou bem da arbitragem, mas nesse lance aí, ele expulsa o treinador do Atlético de Goianiense, o Jair Ventura, e ele não agradou nenhum dos dois, que o Jair reclama dele e o Tite também. Após a expulsão do Jair, ele protesta, fala que não tem que respeitar o processo, que não deveria ter expulsado. Ou seja, ele não consegue agradar nenhum dos dois equipes, expulsando o treinador com 13 minutos de jogo. Não dá para saber se ofendeu. Eu acho, pela jogada, que ele não ofendeu. Ele está reclamando muito em relação do cartão. Mas eu acho que o árbitro tem que ter um jogo de cintura de expulsar o treinador com 13 minutos. Agora, obviamente, que na súmula, se ele ofendeu, se ele xingou, vai estar relatado. Mas não parece que aconteceu isso. E no decorrer do jogo, o Tite comentou ali, não apareceu a entrevista, mas o Pedro Henrique Torres falou que o Tite falou bem da arbitragem. Porque também condiciona o resultado. Esse pênalti no final aí pro Flamengo, eu não concordo não. A gente vai ver daqui a pouco as imagens. Então, assim, eu acho que tem muita coisa para contestar da arbitragem nesse jogo também. Galera, é isso. Flamengo estreando com vitória contra o Atlético Goianiense. Um jogo muito tenso. O Flamengo abriu o placar num golaço do De La Cruz, ele marcando o seu primeiro gol e um golaço ali de falta na reta final do primeiro tempo. No segundo tempo, o Flamengo com um jogador a mais, mas tomou pressão, tomou sufoco do Atlético Goianiense. Fica essa alerta aí para o Flamengo, né? O Tite tem que corrigir algumas coisas para a sequência dos próximos jogos. O Flamengo não pode vacilar, né? Jogando com um homem a mais, tinha a obrigação, né, de atropelar o Atlético Goianiense. Tá certo que o time do Atlético vem numa sequência boa, né? Vinha numa sequência boa de 15 vitórias, mas jogando com um homem a mais, o Flamengo deixou um pouco a desejar hoje e correu o risco até de perder a partida. O Atlético foi para cima, teve oportunidades, mas ali na reta final, num pênalti, o Pedro, né, acabou marcando e o Flamengo conquistando essa vitória muito importante jogando fora de casa. O gramado do Serra Dourada, né, em péssimas condições, ficou a reclamação aí por parte até mesmo do Flamengo, né, o pessoal reclamando do gramado, mas isso não é desculpa para o Flamengo não jogar um bom futebol, né? O Flamengo já jogou em gramados muito mais ruins, né, do que o gramado do Serra Dourada, mas o importante foi que conseguiu um excelente resultado. O desempenho do time ficou um pouco abaixo daquilo que a gente sabe que o Flamengo pode jogar. Parte dos torcedores da bronca com o desempenho. O resultado foi bom demais, importante, muito bom. Estreando com vitória, 3 pontos. Isso para um time, né, que quer brigar pelo título, para um time que quer ser campeão, isso é muito importante. Já sair vencendo, conquistando 3 pontos para ficar colado ali, né, dos times também que venceram. Se não me engano, o Atlético Paranaense foi o time que venceu com o maior saldo de gols, é o líder. Mas o importante foi que o Flamengo venceu também. Não foi um jogo fácil, um jogo bem complicado, com polêmicas também da arbitragem, mas o importante foi que venceu, uma vitória importante para dar moral, para dar confiança para a sequência dos próximos jogos. E fica essa alerta aí, né? O Flamengo jogando com um homem a mais, com um elenco muito superior ao Atlético Goianiense, com todo respeito ao time do Atlético, mas o Flamengo acabou ali quase se complicando, né, no jogo, mesmo com um homem a mais, mas o importante foi que conseguiu arrancar esse golzinho aí na reta final, uma vitória muito importante. Deixa sua opinião nos comentários, deixa o like, valeu e até a próxima, galera.